A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, Augusto Lobato, a quem a gente, claro, inicialmente agradece a presença. A minha primeira pergunta, presidente, é em relação à manifestação do governador Flávio Dino a favor da pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, que o senhor já tinha, inclusive, se manifestado nesse sentido antes mesmo do lançamento da pré-candidatura do Felipe Camarão pelo PT. Como é que se ouviu essa manifestação do governador Flávio Dino e, principalmente, a repercussão na classe política depois desses 15 dias, né, já que a reunião foi lá no dia 29? Boa noite. Primeiro, tem uma coisa que é importante no governador Flávio Dino, que é a questão da relação da lealdade, né? O Carlos Brandão, né, o vice-governador, foi muito leal com ele, tá certo? Durante os 7 anos, e vai se tornar governador em abril. Portanto, eu acho que é um reconhecimento, porque vice, na maioria das vezes, ele rompe logo no primeiro semestre, logo ou com o prefeito ou com o governador. E não foi o caso do Brandão. Portanto, eu acho que fez um gesto de grandeza, né? E reconheceu da importância de que quem é vice poderá se tornar governador. Eu acho que o companheiro Flávio cometeu uma justiça, né? Ele fez justiça a essa lealdade que o Brandão teve com ele. Nós do PT, eu sempre disse, por exemplo, internamente no partido, que eu tenho minha posição pessoal e tenho minha tese, né? E na primeira reunião, eu não tinha a candidatura do Felipe Camarão, e eu declarei, como tinha declarado para que o Brandão pudesse ser vice lá na reeleição dele, né, de que era importante você reconhecer, né, a lealdade dele que ele teve com o Flávio Dino. E se você faz parte de um grupo, você tem que ser leal a esse grupo, tem que ter disciplina e ter lealdade. E eu disse isso. E quando o Felipe veio para o partido, ele já sabia da minha posição política. Por 9 votos a 8, nós autorizamos ele ser candidato, colocar a candidatura, que era importante para o PT, né, apresentar o nome da qualidade, né, do secretário de Educação, e eu sempre fui muito leal. Fui nas atividades, fui em Itapecuru, fui na última atividade agora que teve da caravana, onde ele lançou lá, né, a candidatura, né, e eu estive presente tanto em Itapecuru como em Viana, né, estive em Santa Inês e Bacabal, que ele não teve presente, porque tinha caravana, e eu sempre fui muito correto e muito leal com os companheiros do PT, tá certo? Então, todo mundo sabe da minha posição política, e eu disse isso, mas o encontro é que vai definir se o PT terá candidatura de dentro ou se vai ter candidatura de fora. Se decidir pela candidatura de dentro, o Felipe será o candidato. Se não, né, vai se discutir se é a candidatura do Everton ou se é a candidatura, né, do Carlos Brandão, porque tem teses, por exemplo, o Honorato defende a candidatura do Everton, o companheiro Márcio Jardim, e tem outros companheiros também que defendem essa tese. Portanto, né, o partido é um partido extremamente democrático, nós respeitamos, né, as opiniões e as teses, e eu, por exemplo, por ser presidente do PT, às vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas, porque eu não entendi. Não, eu tenho o CPF e o CNPJ do PT. Então, eu tenho a minha posição pessoal. E deixei muito claro que na política você tem que ter lado, tem que ter posição e tem que ter coerência. Eu tenho tido coerência, eu venho com o governador Flávio Dino desde 2008, né, de apoio a ele. Em 2010 teve uma intervenção aqui pela direção nacional para que o PT pudesse apoiar a Roseana, depois para apoiar Edinho Lobão, e a gente sempre manteve do mesmo lado. Então, na política, tu tem que ter lado, né? E eu sempre tive do mesmo lado, tá certo? Lobato, o PT, de fato, é um partido bastante democrático, partido composto por várias tendências, várias correntes políticas que brigam internamente, e essa posição sua parece que deflagrou um movimento interno. Então, a posição pessoal de defender Brandão, e o fato de ele ser do PSDB, parece que deflagrou um movimento interno, e isso parece que chegou, a informação que você tem, é que foi levado até a Executiva Nacional, e a Executiva Nacional baixou uma norma administrativa reduzindo seu mandato, que terminaria no dia 15 de fevereiro para 31 de dezembro. Isso, segundo as conversações e os comentários de bastidores, teria por motivação para que você não participasse da reunião do dia 31 de janeiro, que vai definir praticamente a chapa que vai apoiar os novos integrantes da chapa que vão apoiar Brandão. Então, tem alguma coisa a ver essa sua posição com essa decisão do Executivo? Para mim foi muito estranho, porque a direção nacional, eu sou membro do Diretório Nacional, e a direção nacional não me comunicou que ia ser votado,
né, essa resolução na executiva. E para mim foi de se estranhar muito. E a única motivação que tinha é essa questão da reunião que vai ter dia 31. Né? Eu participei das duas, mas parece que é um tiro no pé, porque nós conseguimos. A executiva estadual do PT, né, me colocou que eu fico até dia 15 de fevereiro. Tá certo? Por quê? Porque nós temos hoje a maioria do nosso agrupamento. Com a força do deputado Zé Carlos e os outros companheiros, nós temos uma maioria que foi consolidada internamente dentro do PT. Eu não vou esgarçar, porque, como eu entrei em março de 2020, o mandato era de 2 anos, que foi um acordo, vocês acompanharam o que foi o problema, né, que teve, não tem mandato pela metade. Que acordo foi esse, afinal? Foi um acordo, porque não estava tendo consenso na direção nacional sobre a questão da eleição do Maranhão, né? E aí, o que acontece? Você sabe que teve um monte de problema, de denúncia de fraude, coisa de tudo e tal. A direção nacional arbitrou de dividir o mandato por 2 anos, para cada um. Só que os 3 meses não pode vir para o meu CPF. E eu comuniquei, né, que 45 dias e 45 dias. E os 45 dias, no meu cálculo, é 15 de fevereiro. Tá certo? Então, a questão aí, ela não é só de método de coisa, é a questão política mesmo, por a gente ter tomado uma posição, ter tomado um lado, e na política a gente paga o ônus. E eu, Jorge, já fui derrotado muitas vezes. Para ser presidente, eu disputei 3, na 4ª que eu ganhei a eleição de presidente do PT. Né? Então, eu não troco minhas derrotas por determinadas vitórias. Tá certo? Então, eu não vim para o PT para fazer negócio, eu não estou no PT, né? Eu tenho um sonho do socialismo, da gente reconduzir o Lula à presidência do Brasil, né? E eu tenho muita clareza, né, do que o PT do Maranhão significa e das disputas internas. Então, eu conheço o PT, eu estou no PT desde 16 anos, então eu sei quem é quem e o CPF de todo mundo e quem faz o que dentro do PT. Respeito todas as forças políticas, tá certo? E eu tenho muita clareza de que, nesse momento, é um momento ruim para a questão da unidade do partido. Mas nós estamos firmes, não vou judicializar, né, que poderia judicializar, não vou judicializar, vou respeitar a decisão da instância, né, amanhã do Diretório Nacional, no qual eu faço parte, né, mas vamos continuar na trincheira da luta. Eu não tenho problema, eu já enfrentei o Sarney, eu não enfrento os adversários internos, entendeu? Presidente Augusto Lobato, esse movimento do PT, da pré-candidatura própria, do Felipe Camarão, o Felipe chega a aparecer em alguns cenários até com 4% nas pesquisas que foram feitas, que foram divulgadas, no cenário de uma composição do PT fazer parte de uma chapa majoritária. O nome do Felipe ele passa a ser um nome naturalmente a ser indicado pelo PT para uma eventual chapa majoritária ao governo do Estado? É um nome porque os agrupamentos que apresentaram ele como candidato a governador já aprontaram que ele é o nome para a chapa majoritária, tá certo? Mas tem, justiça seja feita, a candidatura do deputado Zé Inácio, que já me comunicou que ele vai disputar a prévia, que ele é candidato a vice-governador do Estado, né? E aí ele já comunicou. Então, o partido vai resolver no encontro, né? Mas a primeira votação vai ser se o PT terá candidatura própria ou se vai fazer aliança. E a partir da aliança com quem, né? E aí o PT vai reivindicar a participação na chapa majoritária, seja vice ou seja suplente do governador Flávio Dino. Como é que estão as tratativas no que diz respeito à questão da indicação dos suplentes, né, para o Senado do governador Flávio Dino? Há conversas nesse sentido dentro do partido também? Não, porque o PT ainda vai fazer seu encontro, né? E aí eu quero te colocar o seguinte: se o PT vai ter candidatura própria, se o PT vai participar, vai ter aliança. E na aliança vai ter a tratativa. Logicamente que o PT tem o desejo que, se tiver, né, a eleição de candidato de fora e que for o vice-governador Brandão, o PT reivindicar a participação na chapa majoritária, né, de ser vice. Mas o PT não pode criar problema porque tem um projeto maior, além de apoiar o senador, o senador companheiro Flávio Dino, né, é a eleição do presidente Lula, que é o mais importante para nós, que é o centro da tática, tá certo? E por isso nós vamos, né, estar nessa discussão política e estamos discutindo, mas, portanto, o nosso calendário é diferente dos outros partidos. Lobato, pelo tempo de militância que você tem no PT, você acabou de dizer que você conhece o DNA, do CPF, de todos os militantes do partido, principalmente a cúpula dirigente do partido. Eu pergunto o seguinte: hoje, pelo que você conhece do PT, pelo que você tem sentido internamente, qual é a tendência hoje desse encontro? É de lançar, de ter candidatura própria, ou de fazer aliança? Se é com um ou com outro, é outra história. Ou de fazer aliança para disputar a eleição, que não seja o candidato do PT?
O PT sempre se colocou que nós apoiaríamos o candidato do governador. A candidatura do Felipe era para ser escolhida pelo governador. E não chegou o momento que nós acreditamos que ele poderia ser o candidato escolhido pelo governador Flávio Dino. Então, hoje, a tendência, né, majoritária do partido é de fazer uma aliança, tá certo? E está dividido, porque lá tem companheiros que defendem, né, a candidatura do Hérito, não está fechado nacionalmente, porque tem muitos dirigentes nacionais que têm uma simpatia pelo Hérito, isso é um reconhecimento, mas aqui no Estado, nós temos uma grande maioria que está hoje simpático ao vice-governador Brandão. E o encontro é que vai definir. Não acredito que terá uma nova intervenção como teve em 2010. Se o encontro do partido definir uma aliança com Brandão, dificilmente a direção nacional fará novamente uma intervenção, que foi uma tragédia. Onde teve intervenção no Rio de Janeiro, onde fizeram intervenção, foi uma tragédia interna dentro do partido. E nós já sofremos intervenção em 95, não sei se tu lembras, o Vila Nova tinha maioria no partido, e ele queria levar o PT para apoiar a cafeteira, e tivemos em 2010. Então, isso aí não ajudou em nada, né, a questão do PT. Hoje nós temos um deputado estadual, que é o deputado Zé Inácio, e temos um deputado federal, que é o Zé Carlos. Portanto, o PT, o centro da nossa tática, é ampliar sua bancada de deputado estadual e ampliar sua bancada de deputado federal. Logicamente, de eleição do Lula, que vai ser fundamental para nós, né, e para o povo brasileiro. Presidente Augusto Lobato, do PT do Maranhão, o centro da tática é ampliar essas bancadas proporcionais. Como é que o PT tem trabalhado a formação dessa nominata? Houve também uma decisão, um posicionamento da executiva estadual do PT contrária à possibilidade de formação da federação com o PCdoB e PSB. Como é que está sendo construído isso? Até que ponto a federação poderia ser benéfica para o PT e como é que está sendo costurado isso também em nível nacional? Nacionalmente, por exemplo, São Paulo é contra a federação. O Maranhão tirou posição porque foi uma orientação nacional que os estados tomassem posição. Porque você sabe que a legislação eleitoral mudou, ficou mais difícil. Só para ter uma ideia, o PT hoje, o primeiro suplente era o Zé Francisco, que não é mais do PT, prefeito de Codó, com 15 mil votos. E desestimula. Nós temos uma chapa de 22 nomes para deputados federais, né? E para estaduais nós temos quase 25 e tal de deputados estaduais. Então, na hora que vai para a federação, que unifica com o PCdoB e com o PSB, desestimula. Por exemplo, eu mesmo sou pré-candidato a deputado federal, mas a gente já vai pensar duas vezes, né? Porque aí você pelo menos quer ser um suplente, né? E aí você vai pensar duas vezes. Na hora que entra a federação, que entra o PSB e o PCdoB, os suplentes passam a não ser do PT. Porque hoje nós temos a pessoa que tem um mandato, que é o deputado Zé Carlos, que ele está, né, muito bem, né? A gente imagina que ele tem acima de 100 mil votos e tem trabalhado e tem falado isso com a gente e tal, que ele está muito empolgado. Mas já preocupa o PT. Imagine o PT lançar 25 candidatos na federação, o PCdoB lançar 2 candidatos, e o PSB lançar só 1 ou 3 candidatos. Né? E aí o partido vai ser sacrificado. Então foi nessa linha do debate, né, inclusive até pragmático, porque lógico que a federação interessa o presidente Lula, porque nós, na federação, a gente elege uma bancada maior, podemos fazer 200 deputados, né, federais, porque vai ser fundamental o Congresso para a eleição do Lula, né, para a governabilidade do presidente Lula, se for presidente, né? E aí teve esse debate ontem na executiva e os companheiros, né, tomaram essa posição de que a gente não, para comunicar a direção nacional, não concordando com a federação. O sentimento favorável à federação ele é majoritário nacionalmente? Nacionalmente né? Nacionalmente o próprio Lula tem uma grande simpatia, a presidente Gleice tem uma simpatia, o Paulo Teixeira, que é o secretário-geral, também tem uma simpatia, né? E amanhã vai ter a reunião, né, no qual vai ser julgado o recurso, né? Pela manhã vai ser o debate sobre essa questão também de federação e tal, né, para que o partido tome uma posição política com relação a essa questão da federação. Lobato, eu vou voltar de novo para a questão interna administrativa do PT. O Francimar foi o terceiro colocado, né? Você foi o primeiro, o Genilson foi o segundo. Segunda. E ele ficou em terceiro lugar. Houve um acordo lá, né, com o Zé Carlos e ele acabou se tornando vice. O senhor vai ter maioria hoje. Você é presidente, se você deixar a presidência, você vai ser o vice-presidente com grande maioria da executiva. Como é que fica isso? Como é que vai ser dessa administração do PT? O PT sempre foi um partido que respeita as minorias, né? Ele, de fato, foi o terceiro colocado e por um gesto do Zé Carlos, que o Genilson foi o segundo, e aí para
pactuar as forças, a gente criou pela primeira vez 3 vice-presidências, que é o companheiro Monteiro, que é da minha chapa, o companheiro Genilson, que é o segundo colocado, foi o segundo colocado mais votado para ser o presidente, e o Francimar, que foi o terceiro. Então, se acomodou nas vices para poder pactuar. E o partido, como é um partido democrático, por exemplo, se fosse um outro partido tradicional, Robson e Jorge, eu não seria presidente. Eles inventaram esse processo de eleição direta, por isso eu sou presidente. Porque são 56 mil eleitores do PT, né, filiados no nosso partido, que participaram do processo de eleição. E eu sou reeleito. Isso, para mim, é um privilégio, né, um militante, né, que veio da base, né, não tem padrinho forte, não tenho deputado, não tenho relação com o deputado, tem relação com a militância do partido. Então, a história me credenciou a ser presidente, e eu fico muito feliz de ser presidente de segundo mandato, mesmo que seja só a metade, mas a gente precisa pensar na frente. E o centro da nossa tática vai ser 22, a eleição do presidente Lula. Portanto, a nossa disputa interna, o que não é público não é ético, né? Por isso eu estou vindo aqui para dialogar, porque eu fui surpreendido, né, com os blogs que eu tinha sido destituído, eu até achei, vixe, já saí e tal, mas aí tem essa disputa do fogo amigo interno dentro do PT, e eu estou preparado para enfrentar. Eu não tenho medo, né? Na política a gente paga, tem ônus e tem bônus, e na hora que você assume uma posição política, você tem, né, que ter muita coragem e muita determinação. Portanto, a minha biografia, né, do partido, internamente dentro do partido, eu construí com muito sacrifício, né? Os companheiros que acompanham da imprensa sabem da nossa posição política, da nossa postura. Portanto, isso nós vamos levar, e aí, pelo menos, eu já entrei na história do Partido dos Trabalhadores, né? Como o presidente que enfrentou, vocês lembram, em 2010, nós fomos protestar contra o Lula em Timon, né? O Lula, quando chegou agora aqui, ligou e agradeceu, ficou feliz com a recepção do governador Flávio Dino e do PT mesmo aqui, viu que era militância, ligou, fez um gesto, ligou para agradecer. Antes dele ser preso, né, nós patrocinamos aqui, que está fazendo muita falta para nós, o Manel da Conceição, que vocês sabem da história do Manel, que foi... Eu tive a honra de ser presidente, ele ser o nosso presidente de honra do partido, e o Lula pediu para ficar uma tarde toda com ele lá no hotel. E aí a gente colocou, e ele ficou muito feliz, porque o Manel era o terceiro filiado vivo do PT, né, do Brasil. Portanto, eu acho que nós temos uma história, né? Tenho aí o apoio da companheira Terezinha Fernandes, do Gilmar Fernandes, da velha guarda do PT, dos companheiros que conhecem a gente e conhecem a nossa luta. Portanto, eu não vou sair do PT, né? Vou continuar no PT e vou continuar lutando. Vou para a vice-presidência e vou continuar construindo, fazendo a crítica, né, do que é correto, do que não é, e fazendo aliança e tendo lado, né? Que eu acho que o que mais importante nesse período todo foi o Flávio Dino ter perdido a eleição, né, e depois nós estarmos juntos e depois ganhar a eleição. Então, nós construímos uma luta. Tivemos com o Jackson Lago, tivemos com o governador Flávio Dino, e estamos com a luta. E vamos estar com ele ao Senado, né, a posição política, e parabenizar que ele tem feito um trabalho pelo Maranhão, da escola digna, de dando dignidade para as pessoas, tem feito um governo extraordinário. Talvez o melhor governador do Brasil é o governador Flávio Dino, embora no meu partido tenha governador. Mas ele teve a coragem, o PT é devedor dele, de defender o Dilma, defender o Lula quando foi preso, e ele teve na linha de frente. Portanto, essa coragem, e eu costumo dizer que eu jogo xadrez, eu não jogo baralho. Baralho blefa, e no xadrez a gente vai lá, pensa e diz assim e tal. Então, quero parabenizar pela atitude e pela grandeza do governador, de na segunda reunião ele definir, olha, eu sou Brandão e pronto. Isso foi muito bom. 18h57, Augusto Lobato, presidente estadual do PT aqui do Maranhão. A gente agradece a sua disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios. Fica o convite para outras oportunidades. O microfone da Rádio Timbira está sempre aberto. Com certeza. Como vice, ou como presidente, ou como militante, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço.